e que agora conversa com o médico pneumologista Cláudio Klein, passados os períodos de propaganda política em que ficamos mais apertados, a gente começa a voltar à nossa normalidade das quintas-feiras com a presença do Dr. Cláudio. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Nicolas, Paulo, Renato, Tudo bem, bom dia aos Cláudio? ouvintes. Exatamente, né? Passadas as eleições, a gente estava... E às vezes compromissos também, a gente acaba passando. Mas vamos voltar à rotina aí, que é uma rotina gostosa. Nicolas, eu me propus a conversar, embora hoje também é o dia da próstata, né? Da prevenção. Mundial. Dia Mundial, né? Que marca o Novembro Azul também. Mas eu me proponho a conversar hoje um pouquinho sobre essa questão do retorno da Covid, que é um assunto sempre interessante, instigante enfim, merece sempre a avaliação. Eu sempre faço questão de lembrar que lá em 2019, quem trouxe essa informação, pelo menos para mim, que eu tomei conhecimento, foi o Dr. Cláudio, lá em novembro de 2019. Não, mais para... Ou foi antes? Não, foi um pouquinho depois. Ela explodiu mesmo em dezembro, lá quando surgiram os primeiros casos na China, e ali o site da BBC Saúde publicou uma matéria que aí eu trouxe aqui no programa, então acho que foi final de dezembro ali que a gente abordou como realmente algo que poderia vir a acontecer e rapidamente realmente se confirmou. Mas, Nicolas, a gente também aqui já falou várias vezes que o coronavírus, primeiro, o coronavírus é um vírus que existe documentado desde os anos 60, ele tem preferência por acometer animais silvestres, onde ele varia de infecções respiratórias em alguns animais para infecções intestinais em outros animais, e eventualmente algumas cepas acabam agredindo também o ser humano, onde no ser humano ele causa a infecção respiratória, similar à síndrome gripal. O SARS-CoV-2, né, que é esse coronavírus atual, ele é então uma nova espécie de vírus da família coronavírus. Por isso ele nos pegou de surpresa, vamos dizer assim, o sistema imunológico do ser humano, e teve essa manifestação toda que nós tivemos aí durante esses 2 anos. Criando a tal da imunidade de rebanho, ou seja, com um percentual alto da população, que até hoje não se sabe exatamente números percentuais disso, atinge a tal da imunidade do rebanho, há provavelmente mudanças no comportamento do vírus também, que ele perde essa capacidade de grandes infecções e de grande agressividade, que era lá no início, quando o ser humano não tinha tido ainda contato com aquele vírus. O vírus inicial, a cepa inicial, que foi chamada de Wuhan, ela praticamente não circula mais. Depois disso, teve todas aquelas outras, né, que deram aquelas letras gregas, de vez em quando numerações, a P1, né, de Manaus. Agora é a BQ1, que está BQ1.1, né, que está circulando. Começou um pouco na Europa, e aí agora alguns casos identificados no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, ontem, a Secretaria de Saúde notificava que 8 casos foram identificados. E aí sempre vem essa discussão, bom, uma nova cepa, será que ela vai ter algum comportamento mais grave ou não? Bom, a primeira lógica, embora, vamos lá, em meio médico, em biologia, a gente nunca pode ser assertivo demais, né? Porque o 100% não existe em área de saúde e de seres biológicos. Mas a gente pode dizer que, bom, não é um novo vírus, portanto, o risco das primeiras fases lá de termos surtos grandes como a gente teve não existe mais. A não ser que surja de novo um novo vírus e não essa variante, como estão acontecendo. As variantes, elas vão ter... bom, vocês sabem que todos os anos a gripe tem variantes. Por isso mesmo a vacina da gripe ela é modificada, porque todas as vezes o influenza sofre variações e todos os anos a gente tem alguns surtos de influenza, né, aumentam principalmente nos meses de inverno, que é a característica da influenza, e tem essas variantes.
E a Covid ela vai continuar circulando entre nós como uma infecção gripal, como tantas outras viroses que a gente tem, e ela vai sofrer variações constantemente. Portanto, o que eu trago aqui para o ouvinte é a ideia de que essas variações são normais, vão continuar existindo, e enquanto não apareça uma variante que realmente demonstre ter alguma agressividade que mereça a atenção, por ser mais letal, por dar mais pneumonia, que foi a causa da P1 de Manaus, não tem motivo para a gente criar mais preocupação. Por exemplo, na Europa, né, Paulo, eu estava olhando agora de manhã os dados, a Europa teve um pico de novos casos, mas mesmo assim um pico relativamente pequeno para a Europa toda, dessa variante ABQ1. Em outubro, dia 11 de outubro, foi o pico com 391 mil novos casos identificados naquele momento. Já caiu, já voltou para números pré esse pequeno surto que teve dessa variante. E aí a gente vê um pequeno crescimento no Brasil e na América do Norte, ainda também lá nos Estados Unidos, basicamente na Flórida, ali que é o local onde mais casos tem, mas não tem sinal de que seja um vírus que tenha maior letalidade, maior agressividade. Portanto, enfim, é mais um surto que a gente vai conviver aí. A nossa ouvinte Marelise Kunzler, de Lajeado, ela questiona quando vai baixar a idade para fazer a segunda dose de reforço. Minha filha tem 25 anos e já está passando do prazo para fazer a segunda dose do reforço. Seria a quarta aplicação da vacina. Ah, quarta aplicação. Bom, essa eu teria que agora, sinceramente, de cabeça, eu não consigo lembrar qual é a orientação do Ministério, porque a gente segue sempre o que vem do Ministério da Saúde. Eu vou fazer o seguinte, Nicolas, eu vou conferir agora de manhã e eu mando para vocês. Beleza. E a gente responde a essa ouvinte, especificamente, para ver qual é a orientação do Ministério sobre a questão da vacinação. Bom, só para clarear, né, a questão dos sintomas dessa nova variante permanece não os muda, mesmos. Não muda, exatamente. Ela não tem... embora houve uma primeira ideia de que ela possa ser mais transmissível, mas ela não é mais grave. Ela não tem causado internação, letalidade muito baixa, e as internações hospitalares também muito poucas. Então ela lembra mais a Omicron, que foi uma variante de fácil transmissão, mas baixa agressividade, uma variante leve. Então é mais provavelmente nesse campo a esse tipo de variante aí. Em resumo, Dr. Cláudio, a gente poderá ter um aumento de casos, mas nada que preocupe. Para ter uma ideia, exatamente, Nicolas. Agora, por exemplo, em outubro, teve um aumento da H1N1, e a gente praticamente não noticiou, mas teve de novo um aumento de circulação do H1N1, também com uma pequena variação de cepa do vírus da influenza, fora da sazonalidade tradicional, teve um pequeno aumento, né? E é assim que se comporta realmente a síndrome gripal, ela vai tendo essas variações aí ao longo do ano. Tá bem. Obrigado, Cláudio. Boa semana a todos. Tá certo, Cláudio Klein, médico pneumologista e também secretário da Saúde de Lajeado.